Tcharam! A gravação foi iniciada. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Principalmente o que você diz. Ultimamente está dando cadeia. Então, evite ofender o professor, evite ofender o coordenador, né? E algum colega. E se por acaso você ofender alguma autoridade, é uma pena porque você vai preso e eu vou junto porque eu vou ser obrigado a concordar. Então, evite ofender as autoridades para eu não ir para a cadeia. Nem vocês, né? Então, estamos começando. Deixa eu fechar isso aqui. Ok? Dia de hoje, 17 de agosto, 19 horas, já foi há muito tempo. Temos uns assuntos interessantes, mentira. E então vamos começar aqui. Então, hoje é o 519º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020, turma 2 CELT, 2021.1. Isso aqui tem a pretensão de ser uma aula de sistemas digitais. Eu sou o Arídio, muito prazer, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos, os presentes, agradeço a presença. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para aqueles que assistirem essa aula depois. Muito bem. Então, eu começo com a lógica usando chaves. Chaves de liga e desliga. Então, lógica com chaves. Na verdade, portas lógicas com chaves. Então, eu vou usar chaves liga e desliga para mostrar a ideia de AND, OR e XOR. O NOT também, mas o NOT é mais complicado, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Se você tem uma chave liga-desliga, representada desse jeito aqui, sabe o interruptor da luz do local onde você está? Aquilo é uma chave liga-desliga. Então, geralmente, a gente, quando bate ela para cima, ela liga. Geralmente, o eletricista decente, ele coloca de forma que, quando você vira ela para cima, ela liga a luz. Você bate para baixo, desliga. Isso é mais ou menos padrão. Então, é representado dessa forma aqui, e eu represento uma bateria, uma fonte qualquer. Eu coloco aqui ligado à massa, e vou usar 5 volts, só porque 5 volts é uma das tensões usadas nos circuitos digitais para alimentação do circuito. O nível lógico 0 é 0 volt, o nível lógico 1 é 5 volts, o nível lógico baixo é 0 volt, o nível lógico alto 5 volts. Lembram que eu falei da lógica positiva e negativa, né? Na lógica positiva, o nível mais alto é 1, o nível mais baixo é 0. Se você inverter, trabalhar com uma lógica negativa, o nível baixo é o 0 volt, é o nível lógico 1, inverte, e o nível alto, que é o 5 volts, é o nível lógico 0, é só inverter. Mas vamos lá. Então, aqui, eu pego aqui, por exemplo, uma bateria, uma fonte, ligo um LED, um resistor, e ponho para a massa aqui. Nós vamos começar com isso aqui. Como tem 5 volts e o LED aqui, se for um LED vermelho, verde, amarelo, laranja, ele vai ter uma queda de 2 volts aproximadamente, e sobram cerca de 3 volts para o resistor,
Então, eu coloco aqui um resistor de 330 ohms. E aí, 3 volts dividido por 330 dá aproximadamente 0,09 ampere, 9 miliampere. 9 miliampere está bom para acender um LED. Então, isso aqui é real, isso aqui funciona, né? Da seguinte forma, se a chave está desligada, chave desligada, você diz que é nível lógico 0. Se a chave está ligada, você diz que é nível lógico 1. Quer dizer, a chave tem uma função lógica. Ela aberta é 0. Ela está em nível lógico 0, a chave. Então, se você disser que essa chave é a chave de nome A, pode ter quantas chaves você quiser, então essa é a chave A. Então, significa que A está em 0 quando a chave está desligada e A está em 1 quando você liga a chave. E aí você cria uma simulação, é uma comparação, uma simulação de que a função lógica, a variável lógica, a variável A, que vai ser a entrada de um circuito, de uma função lógica, ela é a chave, ela é representada pela chave. E aí, então, você tem assim, a chave aberta é 0 na entrada, a chave ligada é 1. E quem é a saída do circuito? A saída do circuito é o LED. E aí você tem assim, o LED aceso, você diz que está em nível lógico 1. Eu vou inverter aqui, para ficar na mesma sequência. Lá em cima, está desligada. O LED está apagado. Então, você diz que o LED está em nível lógico 0. Né? Se você liga a chave, passa a corrente elétrica aqui, o LED acende e aceso. Então, você diz que ele está em nível lógico 1. E há uma coincidência, né? Então, quando a chave está em 1, o LED está em 1. Quando a chave está em 0, o LED está em 0. Isso é mais ou menos esse símbolo aqui, ó, o buffer. O buffer, depois eu vou passar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, sobre essa ideia. O buffer é um circuito lógico que ele repete o nível lógico que tem na entrada. E aí você vai perguntar para que alguma coisa que repete o que tem na entrada. E aí tem uns detalhes eletrônicos que eu vou dar um pouco depois. Então, mais adiante, eu volto ao buffer e vou explicar por que alguém usa um circuito eletrônico que, se você botar 0 na entrada, ele dá 0 na saída. Se você botar 1 na entrada, ele dá 1 na saída. Então, bastaria colocar um fio, né? Se eu botar um fio, se eu botar nível lógico 0 na entrada, quer dizer, uma tensão de 0 volts, na saída tem 0. Se eu botar 1, na saída tem 1. Então, o buffer, em termos de lógica, ele funciona como se fosse um fio, mas eletronicamente ele tem uma função. Então, vamos deixar isso guardado para mais adiante. Eu vou explicar por que alguém faz um circuito que repete o nível lógico. Vamos lá. Então, tá bom assim. Guardou a informação? Vou desenhar essa função lógica da chave aqui embaixo de outra maneira, só para você ter mais uma opção. Então, vou desenhar a chave, mesma coisa. Tá? Só que, em vez do LED, eu vou colocar uma lampadinha aqui. Ó. Pronto, tem uma lâmpada aqui e aqui tem uma fonte. Eu vou até mudar aqui para não ficar tão amarrado com 5 volts. Eu vou mudar essa tensão aqui para 12 volts. 12 volts como se fosse a bateria de um carro, entendeu? Porque circuitos lógicos existem em vários lugares. No automóvel, existem circuitos lógicos no rádio. Então, quando você usa um carro moderno,
que tem um painel de controle por toque, ou mesmo todo eletrônico, central eletrônica, em que até o farol, você dá um toque numa teclazinha no painel e acende o farol, por exemplo, né? Então, existe um controle eletrônico. Quem faz o farol acender e apagar são transistores. Então, tem uma central eletrônica que manda nível lógico 1 para o transistor entra em condução e coloca o farol aceso, por exemplo, né? E aí trabalha com 12 volts. Então, não pense que nível lógico 1 será sempre 5 volts e nível lógico 0 será sempre 0 volt. Na placa-mãe de computadores, atualmente se usa mais 3,3 volts, por exemplo. Na CPU, no chip principal da placa-mãe, que é o computador propriamente em si, né, que é o processador, as tensões são de 1,2 volts, 1,7 volts. 1,7 já nem é mais. Então, memórias, por exemplo, as memórias estavam trabalhando com 1,5 volts. Nem sei agora, as últimas, se já estão trabalhando com 1,2 volts. Então, é 0, 1,2 volts. É o nível lógico 0 é 0 volts, nível lógico 1, 1,2 volts. Principalmente na CPU, eles fizeram isso para reduzir a temperatura da CPU. A CPU esquenta muito porque tem ali milhões de transistores que estão ligando e desligando, né? E os transistores gastam muita energia, não é quando ele está aberto ou fechado, é na transição, por causa do tempo de subida e descida da tensão de coletor dele, ele gasta energia, porque ele passa pela região linear nessa transição. Quanto mais rápido for o clock da CPU, vocês já ouviram falar em clock, quer dizer, não aqui. Vocês vão trabalhar com clock em sistemas digitais no terceiro período, né? Eu não sei quem é que está dando o digital do terceiro agora, se é o André ou se é o Adriano, agora não tenho certeza. Mas então vocês vão ter flip-flops, por exemplo, no terceiro período, e contadores, e aí vocês então vão saber a aplicação de clock, que é a transição 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ficar trocando de estado. Muito bem. Então, 12 volts é uma possibilidade de nível lógico. É possível em automóveis, por exemplo, qualquer lugar. Então, 12 volts, se a chave ligar, é óbvio que se a fonte é de 12 volts, eu também vou usar uma lâmpada feita para trabalhar em 12 volts. Então, tem uma lampadinha, né, e que ela acende quando recebe 12 volts. Como é que funciona? Exatamente do mesmo jeito. Só que aqui a chave pode estar desligada, então A igual a 0, ou ela pode estar ligada, A igual a 1. E o LED? Não, o LED não. Aqui é a lâmpada. A lâmpada. Vou chamar de lamp. Aqui é a saída. Então, lamp igual a 0 quando a chave está desligada. Lâmpada, igual a 1 quando a chave está ligada. A mesma coisa, acesa, apagada, igualzinho. Só que em vez de LED eu botei uma lâmpada, né? Nos circuitos eletrônicos não faz muito sentido hoje em dia colocar lâmpadas. Então, você olha para um controle remoto de televisor, por exemplo, aqueles que você aperta e acende um LEDzinho vermelho para te avisar que o controle remoto está funcionando, né? Está mandando pulsos. Porque no LED de transmissão propriamente da luz para o televisor é infravermelho, você não vê, né? Muito bem. Então, está feito aqui, está mostrado. Espero que todos tenham entendido. Espero que todos saibam o que é uma chave. Se você não sabe o que é uma chave, fica olhando o que eu vou te mostrar. Não, não vou te mostrar, não. Você não vai ver minha cara, não. Mas olha só. Você vai ver o resultado. Olha só. Nível lógico 0. Eu apaguei a chave da luz do teto aqui. Agora, nível lógico 1.
Pronto, tá bom? Ok. Fechou. Eu agora, então, vou entrar nas portas lógicas com chave. E, imediatamente, eu vou passar para a simbologia de porta lógica e álgebra booleana. Já guardou o que é um buffer? Ou pelo menos o que é um buffer, não. O que faz um buffer? Ele repete o nível lógico. Então, vamos lá. Se eu puser... Eu já tinha apresentado isso a vocês, vou apresentar de novo, para reforçar. Se eu puser duas chaves em série, uma seguida da outra, e eu dou o nome para essa chave de A e essa chave de B, e aqui eu coloco uma bateria, vou usar 5 volts, vou colocar aqui um resistor e um LED, pronto. 330 ohms. Quando é que o LED acende? Quando é que o LED acende? E esse daqui? Quando é que o LED acende? Vamos dar nome, faltou dar nome aqui. A e B. Muito bem. Aí eu monto a tabela verdade. Então, vamos lá. Tabela verdade. Mentira. Tabela verdade. A tabela verdade, ela tem no lado esquerdo a entrada. A entrada do circuito é o nível lógico das chaves. Então, tem entrada A e entrada B. São as variáveis binárias. Elas podem ser 0 ou 1. E, do lado direito da tabela, tem a saída. A saída aqui, vou escrever aqui, saída, que é o LED. Pronto. São duas variáveis. Então, quais são os estados possíveis? Lembra da que eu mostrei aquela coluna que eu fiz aqui, começando em... Só um instante, deixa eu ver um negócio aqui. Está cortando ali? Não, está certo. Espera aí. Ok. Então, aquela coluna que eu fiz aqui, quando tem um bit, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, na base 2. 2 elevado a 1, então duas combinações. Quando tem 2 bits, 2 elevado a 2, dá 4 combinações. 2 elevado a 3, a terceira, 3 bits, 2 elevado a terceira, dá 8 combinações. Como é que eu sei? Porque 2 elevado a 1 dá duas combinações, dá 2. 2 elevado a 2 dá 4, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, assim vai. 2, duas combinações, 4, 8, 16, 32, 64, 128. E foi assim que eu fui até 1.048.576, quando tinha 20 bits. Está lembrado? Não está lembrado? Então, faça um exercício no caderno, pega uma folha de caderno. É bom que vocês tenham um caderno. Não é porque a aula é em vídeo que você vai se achar que você vai lembrar de tudo, né? Então, é bom você ter um caderno para você, pelo menos, ir anotando as coisas que foram dadas, né? Para você lembrar depois. Tem um professor, se você procurar no YouTube, professor Pierre Luigi
Luigi. E agora eu não lembro como é que escreve. Luigi. Eu acho que é assim. Luigi. Não lembro se é com D. É Luigi. Eu acho depois. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar o professor, infelizmente já faleceu, e ele tem alguns vídeos explicando como estudar, né? Como é que os melhores alunos, o que tem diferente dos melhores alunos para os piores alunos. Não é só o número de horas estudando, às vezes não é tão importante você se dedicar tanto ao estudo, mas é a forma. Então, ele estudou, esse professor Pierluigi, eu acho que é GI no final. Acho que é isso, Pierluigi. Ele estudou neurociência. Neurociência é a forma como o cérebro funciona. Quando você está com raiva, quando você está contente, etc. E quando você dorme, o que acontece. E ele fala que para você estudar e para você fixar alguma coisa, o ideal é que depois que você estudou aquela coisa, você estou prestando atenção mesmo, né? E aí você então tem um espaço de calmaria, né? E à noite, quando você dormir, o teu cérebro fica fazendo as conexões daquilo. Então, enquanto você está descansando, dormindo, o teu cérebro faz as conexões. E no dia seguinte, aquilo está na tua cabeça como se tivesse estado ali para sempre. Não é perfeito isso, né? Mas funciona na maioria das coisas. Então, se você, antes de dormir, se você tiver um tempo, digamos meia hora antes de você dormir, que você ouve uma música, sabe? Evita ler alguma coisa mais pesada, não vai para o YouTube para ficar vendo alguma fofoca, alguma notícia ruim, principalmente, qualquer coisa que te deixe agitado, não faça isso. Então, uma meia hora antes de dormir, você dá uma relaxada, vê alguma coisa engraçada, alguma coisa que não te estresse, né? E antes disso, você deu uma olhada na matéria, só deu uma folheada, entendeu? Isso te dá um trabalho para o cérebro enquanto você está dormindo, que enquanto você está dormindo, as conexões, as sinapses, as conexões no cérebro vão se rearrumando e o cérebro arruma esse conhecimento, né? Então, veja, se você estuda durante o dia ou agora à noite, e depois daqui, antes de dormir, você vai assistir alguma coisa muito pesada, que te causa muito estresse mental, uma série mais pesada de TV, alguma coisa assim, se você resolve assistir novela e você é daquele tipo de pessoa que vê o personagem como se fosse uma pessoa real, né? E aquilo te estressa mentalmente, tudo isso vai te atrapalhar o aprendizado, entendeu? Bom, é uma teoria que muita gente, muitos cientistas, neurocientistas, já comprovaram. Então, aproveite, né? Aproveite o conhecimento. Eu já testei algumas vezes e parece que dá certo mesmo. É que eu não sou muito disciplinado, né? Muito bem. Então, professor Pierluigi. Ele é professor de matemática, se eu não me engano. Professor de matemática e física, uma coisa assim. Muito bem. Se são duas variáveis, quais são as combinações? Começam em zero, vão começar com zero. Então, 0, 0. E aí, você pode organizar ali, botar o 1 e 0, sem repetir, claro. Sem repetir, dá 4 combinações. Então, você pode botar a ordem que você quiser, mas eu vou te dizer o seguinte, não ponha em qualquer ordem. Deu para entender? Coloque como se você estivesse contando em binário. Aqui não é muito importante, para duas variáveis não é muito importante, mas quando você vai para 3 variáveis, 4 variáveis, isso é muito importante.
Porque se você botar em ordem crescente, como se você estivesse contando em binário, você não vai esquecer nenhuma combinação. Percebeu? Então, vamos lá. 0 é 0, 0. 1 é 0, 1. 2 é 1, 0. 3 é 1, 1. E olha para as chaves. Quando é que o LED vai acender? Quando você ligar as duas chaves. Então, quando você ligar essa chave e essa chave. Prestou atenção no que eu falei? Quando você ligar essa chave e, olha o E aqui, ó, ligar essa chave aqui. O que é o ligar? Ligar é nível lógico 1. Então, quando tiver um aqui e um aqui, o LED acende. Em que situação na tabela verdade que isso acontece? Aqui, ó. Quando tiver 1 e 1, o LED acende. Pronto. Adivinha que porta lógica é essa? Está aqui o nome dela. Então, todas as outras situações vai dar 0. Qual é a única situação em que a lâmpada acende? Quando uma chave estiver ligada e a outra estiver ligada. Então, isso aqui é uma porta AND. E. Então, é um E lógico. Então, isso aqui é a porta E. Vou aproveitar e vou apresentar o símbolo. A porta E, a porta AND, tem esse símbolo aqui, ó. Um traço reto e meio círculo aqui, aproximadamente. Botei errado. Do lado esquerdo é a entrada, do lado direito é a saída. Então, aqui é a saída, que é o LED, né? É equivalente ao LED. Aqui é o LED porque eu estou fazendo com chave e LED. Mas aqui é uma saída S que dá nível lógico 1. E tem duas entradas. Então, tem a entrada A e a entrada B. E esse daqui é o símbolo da porta E, da porta AND. Uma coisa e outra. Então, quando tem um e um, dá um na saída. Guardou? Isso é importante. Vamos para essa daqui. Deixa eu levantar isso aqui. Essa daqui, tabela verdade, TV. Tabela verdade. Entrada A, vou colocar. Tá bom. B e o LED, que é a saída. Então, a esquerda é entrada, a esquerda é entrada, a esquerda da tabela é entrada. A saída está à direita, na direita da tabela está a saída. É claro que você pode colocar a porta lógica desenhada em qualquer posição, a função é a mesma. Mas quando você coloca na horizontal e ela está colocada desse jeito, a entrada do lado esquerdo é a saída do lado direito. Se você virar ela, a entrada para ser direita, tanto faz, o resultado é o mesmo. Então, quais são as combinações possíveis? 0, 1, 2, 3. Se você ainda não sabe isso, trata de assistir o vídeo que eu dei base de numeração, hein? Que aquele primeiro vídeo que eu mostrei como é que faz a contagem, na base 2, na base 10, na base 16, são as 3. 2, 10 e 16. E o outro vídeo que eu mostrei a conversão entre base, porque nós vamos ter uma prova aproximadamente daqui a um mês, 4 semanas. Daqui a 4 semanas, nós vamos ter uma avaliação. Então, eu vou apresentar a prova para vocês, e as duas primeiras questões são das aulas passadas. A primeira questão é uma contagem binária e hexadecimal, e decimal também, claro, e a segunda questão é de conversão de base. A terceira questão é de porta lógica de chaves, que é essa que eu estou dando aqui hoje. Eu vou terminar aqui. Então, se eu pedir tabela verdade, você tem que saber a sequência certa, até porque tem lá como é que faz a contagem em binário, né?
Então, vá lá e dê uma olhada se você não estiver lembrando. Muito bem. Essa daqui. Olha para cá. Quando é que o LED acende? Quando essa chave A estiver ligada, a corrente elétrica vai passar pela chave A e o LED vai acender. Fecha pela massa aqui. A corrente elétrica fica circulando por aqui. Se eu fechar a chave B, também passa por aqui e fica circulando por aqui. E se eu fechar as duas, passa pelas duas, os 9 mA que eu falei, 4,5 vai passar por uma chave, 4,5 por outro, e vão juntar aqui e circular por aqui, divide, junta, etc. Então, reparou? Para o LED acender, se eu ligar A ou ligar B, ou as duas, o que eu falei? Se eu ligar A ou ligar B, então, se eu ligar A ou ligar B, se eu puser um aqui ou um aqui, ou a diferença é que aqui eu posso ligar as duas. Percebeu? Então, olha para a tabela verdade e vê quando é que as chaves estão ligadas. Sempre que uma chave estiver ligada, vai dar um na saída. Então, é aqui, ó. Percebeu? Então, todas essas combinações aqui vai dar um na saída. Então, o ou, ele dá sempre um na saída, se tiver em qualquer uma das entradas. É um ou outro, ou as duas. Né? É o ou inclusivo, ele inclui a possibilidade dos dois. Prestou atenção? E é claro que o que sobrou vai dar zero. Então, isso aqui é um OR. É um OR de mineiro. É um ou em português. Então, isso aqui é uma porta AND e aqui uma porta OR. A porta OR, o símbolo é esse aqui, ó. Uma linha curva e uma curvinha aqui assim, desenhada assim. Duas entradas, pelo menos, pode ter mais entradas. A, B e a saída S. Decorou? Então, AND, OR. Isso aqui você tem que decorar, não tem jeito. Se olhar para o símbolo e lembrar que é uma E, uma AND. Olhar para esse símbolo e lembrar que é uma OR. Então, eu vou te dar aí 10 segundos para você olhar e decorar. A tabela verdade você não precisa decorar. Basta você lembrar que é um ou outro ou os dois que dá um na saída, tá bom. Lembrar que esse aqui é quando um e outro, obrigatoriamente, então, os dois têm que estar em um para dar um na saída. Ok? 5 segundos. Eu falei 10. Falei que ia dar 10. Só para ficar te atrapalhando. Eu vou ficar falando. Tá bom. O ponteiro já passou dos 10 segundos ali no relógio. Tudo bem. Então, se você quiser mais tempo, faz o seguinte. Depois tu bota o vídeo e dá uma pausa no vídeo. E aí fica meia hora olhando para isso até tu decorar. Se você não decorar, eu decoro. Vamos decorar o quadro. Para ficar com o quadro decorado. Então, aqui tem um pratinho de água. Aqui tem um vasinho com uma plantinha. Folhinha, outra folhinha, uma florzinha aqui. Folhinha aqui. E aqui saiu um mosquito da dengue. Parece mais um helicóptero. Então, esse cara aqui é um mosquito da dengue. Eu faço isso há tantos anos. Então, agora o quadro está decorado. Piada do dia. Tem que avisar que é uma piada, senão... Muito bem. Então, agora, ó. Ih, apagou.
tem problema não, vai ficar gravado o vídeo. Então, lógica de Chaves, está faltando ainda? Se a lógica não for de Chaves, pode ser de Chapolin. Então, aqui, está faltando agora a porta XOR, que é a porta ou exclusivo. Esse ou exclusivo é que exclui a possibilidade das duas estarem ligadas ao mesmo tempo. Só pode ser uma ou a outra exclusivamente. Então, o ou exclusivo aqui, o XOR, então eu vou colocar aqui uma ligada, vírgula, ou a outra exclusivamente. O que quer dizer exclusivamente aqui? É que uma exclui a outra. Então, quando uma está ativa, exclui a possibilidade da outra estar ativa. Bom, para quem é aí já ligado na área de eletricidade, eletrônica e já conhece o assunto, o ou exclusivo com chaves é representado pelo three-way, 3 vias, 3 caminhos, three-way. Então, eu vou pegar aqui uma bateria, pegar aqui, por exemplo, 12 volts. Vou usar uma lâmpada de 12 volts. Vou levar até lá embaixo. Eu vou fazer esse, tem outro circuito de three-way, mas não tem importância. Eu vou usar esse, fica mais fácil. Vou ligar aqui numa chave de three-way. A chave de three-way, ela tem duas posições, a posição 0 e a posição 1. Então, ela tem um polo, que é aquela alavanca. Isso existe. Isso daqui é aquela chave three-way. Deixa eu colocar aqui. Não. Three-way. 3 caminhos, 3 vias. Deixa eu olhar. Está parecendo que está torto aqui. Ok. Quebra o galho. Então, o three-way é aquele sistema de chaves que você tem num corredor, por exemplo. Então, você chega na entrada de um corredor, tem um interruptor. Aí você liga a luz do corredor, atravessa. Quando chega lá do outro lado do corredor, você bate o interruptor do outro lado e apaga a luz. Se vier outra pessoa aqui, bater o interruptor de volta, para contrária à posição que você ligou, acende a luz de novo. Ela vai andar até lá e desliga a luz do outro lado. Se vier uma pessoa de lá e ligar o interruptor, acende a luz. Quando chegar aqui, bate o interruptor e desliga a luz. Entendeu? Isso é que como tem 3 fios aqui, vai ter 3 fios já, então eles chamam de three-way por essa razão. Existe um outro que é o four-way. Então, em vez de 2 interruptores, um em cada extremo, tem um terceiro interruptor no meio, por exemplo, né? Então, em qualquer um dos interruptores, você pode acender ou apagar a luz, né, de cada vez, né? De cada vez. Aí é que está o macete. Muito bem. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma chave aqui e vou colocar outra chave aqui. Espera aí que ficou mal feito. Quem faz mal feito faz 2 vezes. Aqui eu vou colocar uma chave, ela virada para essa posição 0 e aquele virada para a posição 1. Eu comecei na posição 0, só para você entender. E uma lâmpada no meio. A lâmpada no meio, ela facilita o nosso raciocínio, porque se eu pusesse um LED, o LED só acenderia numa posição, fica mais complicado. Então, eu coloquei uma lâmpada
porque se inverter a polaridade da lâmpada, que isso vai acontecer, se inverter a polaridade da lâmpada tanto faz. A corrente elétrica passando para um lado ou passando para o outro, a lâmpada acende do mesmo jeito. Então, vamos usar uma lâmpada aqui. Então, se eu puser as duas chaves em zero, repara que a lâmpada não recebe tensão, porque essa chave está ligada nesse fio, essa chave está ligada nesse fio, então tem 0 volt aplicado na lâmpada. Então, se a chave A e a chave B estiverem em zero, a lâmpada está apagada. Agora vamos passar para o outro lado, vamos ligar as duas para 1. Vira a chave, ela vira para cima, as duas, fica para 1. Mesma coisa. Está ligado aqui, que está ligado aqui. Então, os dois lados da lâmpada estão ligados por um fio aqui. Embora esteja ligado no positivo, ela está recebendo 0 volt. Então, a lâmpada está apagada. Então, quando botou em 0, 0, a lâmpada ficou apagada. Quando botou em 1 e 1, a lâmpada ficou apagada. Quando é que vai acender? Quando eu puser 0 de um lado e puser 1 do outro, vai acontecer isso aqui, ó. Então, vamos desenhar a lâmpada aqui, pequenininha. Aqui vou desenhar a chave, virada para 1, tá vendo? E aqui eu vou desenhar a chave virada para 0. Então, aqui vai para o negativo e aqui vai para o positivo. Percebeu? Olha lá, a corrente elétrica vai passar assim, ó, e vai acender a lâmpada. Então, a corrente elétrica veio do nível lógico 1, aqui de cima, do positivo da bateria, e fecha para o negativo. Ela vem daqui e fecha para o negativo. A lâmpada acende, ok. Só que a polaridade na lâmpada está aqui, ó, o positivo na direita, o negativo na esquerda. Agora eu vou inverter as chaves. Então, eu vou colocar a chave A ligada no 1, aqui, na tensão positiva. Vou levar até a lâmpada e vou ligar a chave B no nível lógico 0, ligado no negativo da fonte. Então, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai passar por aqui e fechar para o negativo. Então, inverteu a polaridade na lâmpada. Mas como é uma lâmpada comum, aquela lampadinha de filamento, tanto faz a polaridade. O objetivo é que eu tenha algo que funcione em nível lógico 0, em nível lógico 1, 0 ela apaga, 1 ela acende, é isso que me interessa. Quando tem tensão nela, ela acende. O que aconteceu? Quando eu botei as duas viradas para 0 ou as duas viradas para 1, a lâmpada apaga. Quando eu boto 1, 0 ou 1, 0 ao contrário aqui, a lâmpada acende. Então, repara, qual é a única situação que a lâmpada acende? Quando tem 1 de um lado ou exclusivamente quando tem 1 do outro. Então, isso aqui é exclusivo. Só pode essa situação ou só pode essa situação. Então, só pode essa situação ou essa situação exclusivamente. Exclusivo. Daí vem o ou exclusivo. Então, o exclusive or, deixa eu escrever em inglês, exclusive or, ou exclusivo. O símbolo da... Faltou a tabela, né? A TV. Deixa eu colocar a tabela verdade. Vou botar aqui em cima. Melhor espaço. Aqui embaixo eu vou colocar o símbolo dela. Olha aqui, ó. O símbolo da porta ou é esse aqui, ó. Parece uma gaivotinha, né? Aqui está a saída e aqui teria as duas entradas. Só que na ou exclusivo, você faz uma linha paralela aqui, ó. Então, essa aqui é a ou exclusivo. Então, essa aqui é uma XOR. Esse aqui tem uma entrada A, uma entrada B e uma saída S. Aqui é a chave A, aqui é a chave B. E a TV, a tabela verdade, tem entrada A, entrada B
e a saída S, que é a lâmpada, chave A, chave B, combinações possíveis, as duas desligadas, uma desligada, a outra ligada, uma ligada, a outra desligada, e eu ligar as duas. Como é uma ligada ou exclusivamente a outra, então a resposta em um tem que estar aqui, ó, um aqui, e qualquer outra combinação é zero. Então, essa é a tabela verdade, esse é o símbolo, e aqui é o circuito do three-way, três caminhos, três vias, que representa no sistema de chaves, representa a XOR. Eu acho que foi 2014 ou 2015, o vestibular lá da prova do Enem, caiu um circuito three-way e perguntava qual era a função lógica que executava ali, entendeu? Para usar a ideia de teoria de conjunto, né? E adivinha só, todos os alunos de eletrônica que fizeram vestibular naquele ano, todos eles acertaram essa questão, porque o José Carlos, que dá aula durante o dia, ele dava digital no segundo ano, nas turmas do integrado, e ele sempre chamava atenção. O three-way é XOR, ensinava three-way, ensinava as duas versões, inclusive, exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? E todos os alunos que aprenderam three-way, aprenderam XOR, chegaram lá, quando viram a questão, viram o que era, viram o esquema, as opções, né? Já marcaram o correto, nem perdeu tempo para fazer. Muito bem. Então, está fixado? Se está fixado, 5 segundos. Pronto. Então, agora eu vou mostrar o inversor. Para quem já conhece o assunto, deve estar achando muito chato. Para quem não conhece o assunto, é chato também. É um assunto chato, né? Para quem não conhece, é mais chato ainda. Mas vocês têm que aturar, porque eu tenho que dar o detalhe como se ninguém conhecesse absolutamente nada, né? E vamos nós. Então, inversor. Inversor, eu vou começar pelo símbolo. Esse aqui é o buffer, né? Entra um, entra zero, sai zero. Aí tu botas uma bolinha aqui na saída, pronto, ele vira inversor. Se você botar nível lógico 0, ele dá 1 na saída. Se você botar nível lógico 1, ele dá 0 na saída. Ele inverte o nível lógico. Então, é um inverter. Um inversor lógico. Tem que tomar cuidado, porque existem vários circuitos que são chamados de inversores, usados em comandos elétricos, em instalações elétricas, e inversores, por exemplo, para módulos solares. Quando você faz um painel de módulos solares, o painel é o conjunto, né? E os módulos solares são as peças, né? Então, quando você faz um painel de módulos solares e liga num circuito inversor, que é uma caixa que conecta a energia gerada pelos módulos solares, pelo painel todo solar, e injeta na rede elétrica, por exemplo, ou guarda numa bateria, né? De uma bateria não é inversor. Para carregar em bateria, não.
mas quando transforma de tensão contínua dos módulos solares ou da bateria para tensão alternada, então chama-se inversor, porque ele fica invertendo a polaridade da bateria e geralmente elevando a tensão para 127 volts ou para 220, né? Então, para injetar na rede elétrica, por exemplo, para baixar a conta de energia, então tem os módulos solares que geram tensão contínua. Às vezes, cada módulo gera por volta de 30 volts, 34 volts, depende da insolação, depende do tipo de módulo, mas é de 30 a 36, por aí assim, volts, cada um. Então, você junta ali 10 módulos, então dá ali 300 volts, né? Esses 300 volts são conectados no inversor e o inversor faz o chaveamento acompanhando a rede elétrica, os 60 Hz e a senoide da rede elétrica, e injeta corrente na rede elétrica para economizar energia. Se for aqueles medidores mais antigos, de disco girando, existiam alguns, inclusive, que não tinham trava, que podia girar ao contrário, e se invertesse o consumo, o sentido da energia, né? Injetar na rede em vez de consumir, o disco girava ao contrário e subtraía a medida, né? Hoje em dia isso não acontece mais, porque a companhia de energia elétrica é esperta pra caramba, né? E aí, para você abater na conta de energia, você tem que fazer um contrato com a companhia de eletricidade. Então, reduz lá 50% da tua conta, uma coisa assim. Então, o pessoal que vende energia solar diz, reduz 80%. Mentira, não, reduzir 80% é uma coisa extrema, não vai acontecer. Até porque os impostos vão a 30%, então não é possível, porque o imposto você continua pagando. Mesmo quando você injeta energia na rede, você paga a parte dos impostos, né? Muito bem. Então, como é uma chave para fazer a função inversor? Então, inverter, inversor. O símbolo é esse, e é simplesmente uma chave em que você diz o nome dela ao contrário da posição dela. Então, vamos colocar aqui uma fonte de 5 volts. Estava fazendo assim antes. Então, um resistor de 330 ohms. O LED. Aqui, e a chave. Só que antes, eu disse que aberto era 0 e fechado era 1. Agora eu vou dizer ao contrário. Fechado é 0 e aberto é 1. E aqui é a chave A. Então, quando A está fechada, o LED acende. Só que você mudou os nomes aqui. Então, quando A está em 0, o LED acende, dando 1. Quando A está em 1, só porque eu troquei os nomes, aqui dá 0. Então, isso aqui, a chave com os nomes invertidos, com a lógica invertida, né, passa a ser um inversor lógico, né? Isso é só para dar uma noção, né? Não vai se fazer lógica de chave, ninguém vai fazer um computador de chaves. Já foi feito no passado, lá na década de 40, os primeiros computadores, os primeirões mesmo, né? Lá no final de década de 30, início de 40, antes da válvula eletrônica, antes de fazerem com válvulas eletrônicas, os primeiros computadores, se é que pode chamar assim, usavam relés. Eram chaves controladas por campo magnético. Então, você colocava energia na bobina, gerava o campo magnético, uma lâmina de metal era atraída. Quando a lâmina era atraída, fechava o contato e você dizia que deu 1.
Então, se usasse um relé com um contato reversível, que normalmente ele ficava ligado em cima, quando energizava a bobina do campo magnético, atraía a lâmina para baixo, então você dizia que ela normalmente estava em 1, ela não energizada, quando você energizava a bobina, a chave batia para o outro lado, você dizia que era 0. Então ela atuava como inversor. Era mais fácil de entender do que isso aqui. Mas isso é coisa da década de 30, 40, né? Então, hoje em dia a conversa é outra. Hoje em dia é um transistor cortado e saturado, né? Muito bem. 5 segundos para fixar, faltou a tabela verdade. Então, eu tenho aqui a entrada A, então aqui está a tabela verdade, tenho a saída S. Quando A é igual a 0, a saída é igual a 1. Quando A é igual a 1, a saída é igual a 0. Acabou. Então, agora eu vou passar a usar toda a simbologia e vou passar para as equações da álgebra booleana, e eu pretendo colocar um exercício simples, 2 exercícios simples para vocês na prova, que eu vou mostrar aqui. Então, é só você entender aqui e aplicar lá na prova. Não vou ser exigente com isso, porque não tem muito sentido hoje em dia. Quando eu era técnico, até véspera de eu fazer engenharia, ainda era relevante você saber um pouco de álgebra booleana, porque algumas vezes poderia bater na tua mão, você tem que simplificar alguma coisa para aplicar. Como técnico, não. Os técnicos que trabalham usando CLP, aqui no Rio de Janeiro isso é raríssimo, né? Poucas empresas aqui no Rio de Janeiro usam o CLP, que é o controlador lógico programável. Poucas empresas usam. E as empresas que usam, geralmente são indústria de bebidas, remédios. Para piorar, as fábricas de bebidas saíram do Rio de Janeiro, as fábricas de remédio que ficavam ali na Taquara, né, indo lá para a Cidade de Deus e para o Recreio dos Bandeirantes, para o Autódromo, né, Rio Centro, aquelas fábricas saíram dali e elas foram para Anápolis, Goiás, né? Saíram do Rio de Janeiro. E então quem estava trabalhando na área industrial de medicamentos aqui no Rio, ou ficou desempregado, ou então foi trabalhar em Anápolis. Muita gente do Brasil inteiro mudou para Anápolis, porque Anápolis está bombando, bombando mesmo. Se você tem oportunidade de sair do Rio de Janeiro, eu digo por uma questão de vida, né? Se você não tem impedimentos que você possa sair do Rio de Janeiro, você ir para Anápolis, o interior de São Paulo, ou Anápolis em Goiás, ou o sul do Brasil, a quantidade de empregos é muito, muito maior e paga muito melhor do que no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, o único emprego que paga bem é a Petrobras e as empresas que prestam serviço para a Petrobras. Então, eu tenho vários ex-alunos, muitos, talvez já a essa altura, talvez já milhares, né, de alunos que, nesses anos todos, né, eu ajudo a formar técnicos desde 1977. Então, é muito tempo, né? São 43, 44 anos. Então, esses técnicos todos que foram trabalhar, muitos foram trabalhar em empresas que prestam serviço para a Petrobras, terceirizadas, né? Elas pagam bem. Na Petrobras paga melhor ainda. Muito bem. Então, se você tiver a oportunidade de sair do Rio, procure um emprego, por exemplo, em Anápolis, Goiás. É um calor infernal, mas paga bem, né? E tem bastante emprego. As indústrias mudaram para lá porque teve incentivo
da Prefeitura de Goiás, perdão, da Prefeitura de Anápolis, cedeu o terreno, e eu soube, eu não estou lembrando agora o que foi, mas teve uma outra indústria que anteontem eu fiquei sabendo que foi para Anápolis também. Eu não estou lembrado agora se era era uma indústria de montagem, não lembro se era alguma coisa de ônibus ou da aviação. Porque Anápolis tem uma base militar, né? Uma base da aeronáutica, né? Famosa, a aviação de caça de Anápolis, né? Que é defesa aérea, né? Tem Guaratinguetá, aqui perto de Aparecida, em São Paulo, né? E tem em Anápolis. Anápolis antigamente era só a base aérea, não tinha mais nada. Uma cidadezinha mínima, né? E hoje virou um grande centro industrial e comercial. Então, futuro tem ali. Interior de São Paulo, sul do Brasil, está bombando, né? Aqui no Rio de Janeiro, cada vez pior. Muito bem. Então, 5 segundos. Pronto. Acabou. Acabou a parte chata. Agora vem outra parte chata. Então, vamos começar pela simbologia, né? Simbologia. Simbologia, então, a porta end, que é o E. Então, um traço e um semicírculo. Meia-lua. 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas, quantas forem, né? Então, pode ter várias entradas. Vamos botar aqui a entrada A, a entrada B e a saída S. O que tem lá dentro? O que tem lá dentro, depois eu posso dar uma aula separada, ou gravar um vídeo só sobre famílias lógicas, né? Aqui, ó, famílias, família, famílias lógicas. Famílias lógicas. Aí tem TTL, CMOS, são as duas famosas, TTL e CMOS. Tem outras, tem SL, ECL, que é uma família lógica muito rápida, muito rápida. E aí tem umas variações, mas TTL e CMOS você vai ouvir falar, né? SL, a rapaziada moderna não conhece, eu acho interessante isso. Eu, na década de 70, 80, eu conhecia, aprendi a família lógica SL por causa de alguns circuitos integrados especiais que surgiram na época de altíssima velocidade, trabalhando em gigahertz, né? Com clock trocando 0 e 1 em gigahertz, né? Esse daqui é muito lento, CMOS, mas tem uma vantagem que o consumo dele é muito baixo e trabalha em 12 volts, então muita coisa de alimentação de 12 volts, 18 volts, é feito em CMOS, né? TTL, o padrão TTL é 5 volts, 0 e 5 volts. Então, vou até colocar aqui do lado, 0 volt, 5 volts. 0 a 5 volts. 0 volt, 12 volts, por exemplo. Trabalha em 5 também, mas 0 volt, 5 volts, 0 volt, 5 volts. Trabalha numa faixa de tensão de 3 a 18. SL é curioso.
0 volt, 0,6 volt, por exemplo. Então, é isso. Então, vamos lá, porta end. Quando é que a saída dá 1? Então, eu tenho entrada A, entrada B e a saída S. Quais são os níveis lógicos possíveis na entrada? Para não esquecer nenhum, vamos lá. Conta em binário. 0, 1, 2, 3. Quando é que tem 1 na saída? É um E. Então, quando tem 1 na saída, é quando tem 1 numa entrada e 1 na outra. Aqui. Porta OR. Símbolo da porta OR. Entrada A, entrada B, saída S. Entrada A, entrada B, saída S. Possibilidades: 0, 1, 2, 3. Quando é que tem 1 na saída? Quando tem 1 numa entrada ou 1 na outra. Então, é essa possibilidade, são essas possibilidades aqui. 1, 1, 1. Depois, XOR. Exclusive OR. XOR. Entrada dupla, assim, 2 barras. Entrada A, entrada B, pode ter várias entradas. Saída S. A, B e a saída S. 0, 1, 2. Deixa eu desenhar um 2. 2, 3. Quando é que tem 1 na saída? Quando tem 1 numa entrada ou exclusivamente na outra. Não pode ter nas duas em nenhuma delas. Então, em uma ou a outra exclusivamente. Então, um aqui e um aqui. E, por último, o inversor. Então, vou botar o inversor aqui embaixo, só para não apagar ali a família. Inversor. O inversor é conhecido como NOT. Seria uma tradução porca, o circuito não. Em inglês, usa-se NOT, né? E aqui embaixo eu vou colocar, já vou passar para álgebra booleana, então vamos lá. O inversor, o NOT, é isso aqui, é um buffer com saída invertida. Então, essa bolinha aqui significa inversão. Pronto. Então, essa bolinha significa inversão. É entrada A, saída S. Entrada A. Como só tem uma entrada, ou ela é 0 ou é 1. A saída S é ao contrário. Pronto, está invertido aí. Está aí a tabela verdade dos 4 principais. Aí tem as variações, né? Por exemplo, você bota o inversor na saída, vira uma porta NAND. Eu vou colocar aqui. Pode deixar que eu vou colocar aqui. Nós vamos ter um exercício de portas lógicas baseado na tabela verdade, nessa ideia, né? Que eu coloco um monte de portas e pergunto, boto tal coisa na entrada, o que tem na saída? Já já a gente vai ver isso. Muito bem. 15 segundos. 15 segundos. Deixa eu beber alguma coisa. Tomar uma água aqui que a garganta está pedindo.
Deu mais de 15 segundos. Então, vou apagar aqui. Muito bem. Está faltando aqui mostrar a porta NAND. Então, você desenha uma AND, A e B, e depois você inverte o resultado. Ok? Tá ok? Então, você tem a entrada A, a entrada B e a saída S. 0, 1, 2, 3. E aí você pensa como se fosse uma AND, inverte o resultado. Quando é que a AND dá 1 na saída? Quando tem 1 e 1. Inverte. Simples assim. Entendeu? Quando é que a AND dá 1 na saída? Quando tem 1 e 1. Inverte, dá 0. Pronto. NOR. Uma porta OR. Duas entradas, A e B. Um inversor na saída e a saída S. A, B, S. 0, 1, 2, 3. Aí você pensa como uma porta OR. Quando é que tem 1 na saída? Quando tiver 1 em uma entrada ou 1 na outra, inclusive. Pronto. Está invertido. Só isso. Está faltando qual? XNOR. Uma NO OR, né? Uma NOR, uma NO exclusiva. Aí você faz uma XOR, A e B, e inverte a saída. Por curiosidade, eu vou colocar aqui do lado a XOR, para você olhar as duas tabelas, né? Então, vamos fazer XOR aqui do lado, só para você perceber uma coisa interessante que vai acontecer aqui. Então, eu tenho uma entrada A, uma entrada B e uma saída S. Uma entrada A, uma entrada B e uma saída S. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Lá, aquela de lá. Quando é que você tem 1 na saída numa XOR? Quando tem 1 numa entrada ou exclusivamente na outra. Então, é 1, 0 e 0, 1. Então, aqui, ó. Então, nesse daqui, você tem 1 na saída nessa situação. Essa daqui, na mesma situação, ela tem 0. Muito bem. Então, vamos completar, vamos botar a tabela verdade toda. 0, 0, 1 aqui, 1 aqui. Inverteu, né? Olha que interessante. Olha primeiro para a XOR. Repara que quando os sinais na entrada são diferentes, ela avisa, ela dá 1 na saída para avisar que as entradas são diferentes. Então, se você precisa de um circuito que te avise as entradas estão diferentes uma da outra, usa uma XOR. Isso se chama flag. Flag, se você for no dicionário, vai dizer que é bandeira, flâmula, qualquer coisa, e confunde com a bandeira, sim.
Mas flag, em inglês, é muito mais do que isso. Flag é uma bandeira de sinalização. Então, por exemplo, o pessoal de marinha, aeronáutica, exército, usa as bandeiras para fazer o alfabeto, as bandeirantes usam, os escoteiros usam. Então, eles têm um código de posição de bandeira e cores, na casa da marinha, por exemplo, a aeronáutica também, uma combinação de bandeiras para fazer o alfabeto. Então, eles conseguem escrever coisas com as posições das bandeiras. Aquelas bandeiras são chamadas flags, porque são bandeiras para sinalização. Então, flag, embora seja bandeira grosseiramente falando, mas é uma bandeira especial, é para te avisar alguma coisa, né? Então, aqui, esse sinal aqui, a gente diz que é um flag de sinalização para mostrar que as entradas estão diferentes. Então, você pode falar que é um flag. Vou botar aqui um flag, uma bandeira de sinalização. Quer ver outra coisa que é um flag? Muito comum em filmes, desenho animado, norte-americano. Depois de uma nevasca, o dono da casa chega na janela e olha para a caixa de correio, fica na beira da calçada, na rua. Então está aquilo cheio de neve. E aí ele ir lá só para ver se tem correspondência é um sacrifício enorme, né? Então ele olha para a caixa do correio, se tiver com a bandeirinha levantada, é porque o carteiro passou, botou correspondência e levanta a bandeirinha para você de dentro de casa saber que tem correspondência. Ou então algum safado que passou lá e levantou só para ele se dar o trabalho de ir lá fora, só para avacalhar com o vizinho. Então, aquela bandeirinha na caixa de correio, ela levanta e abaixa para avisar se tem correspondência ou não, é um flag. Então, a expressão é essa. Bom? E aqui na XNOR, o que o flag avisa? Quando ele vai para 1, quando o sinal vai para 1, é para dizer que as entradas são iguais. Olha aqui, ó. Então, quando os números são iguais nas entradas, ela dá 1. Tá vendo? Tanto quando é tudo 1, como quando tudo 0. Então, ela dá 1 para avisar. O LED acende para avisar que a entrada é igual, seja 0 ou seja 1. Então, isso é muito usado em CPU, unidade central de processamento. O processador principal ele tem uma unidade lógica e aritmética, que faz as contas, né, da CPU, e faz comparações. Então, quando você manda comparar dois números para saber se os dois são iguais, levanta um flag para avisar que os dois são iguais. Só que, naquele caso, eles fazem por subtração. Se o resultado for 0 na conta de subtração, é porque os números são iguais, né? E aí eles decidem, inclusive, se o número é maior do que o outro, menor do que o outro, porque quando subtrai um do outro, se der positivo é porque o primeiro é maior. Se der negativo é porque o primeiro é menor, né? Então você compara se é maior, menor ou igual fazendo uma conta de subtração. Quer dizer, você não precisa fazer. Você tem um comando para CPU em linguagem de máquina, em assembly, que manda a CPU, compare, né? E aí ela te avisa, tem os flags igual, maior, menor, né? E de acordo com a posição dos flags, o 0 e 1, você sabe se é maior, menor ou igual. Muito bem. 15 segundos. E ok. Agora eu vou fazer um exercício aqui. Vamos exercitar. Preste atenção. Deixa eu ver como é que está a audiência. A audiência está indo. Muito bem. Temos 7.
O pessoal tem compromisso, né? Quem tem que acordar cedo não pode ficar até tarde. Então, vamos lá. Mas eu já estou terminando. Vamos pegar uma porta AND e eu vou colocar as situações e vocês pensem rápido se a saída dá 1 ou dá 0. Então, que porta é essa? Para começar, vamos identificar. Pensa aí. Já pensou? É uma AND. Então, se é uma E, quando é que ela dá 1 na saída? Quando tem 1 numa entrada e 1 na outra. Então, o que ela vai dar na saída se eu puser 1 e 1? Vai dar 1. E se eu puser 1 e 0? Ela dá 0. Ok? Uma porta OR. Identificou? Está mal desenhado, mas é isso aí. Se eu puser 1 e 1, dá 1. Se eu puser 0 e 0, dá 0. Tá vendo? Por último, uma XOR. XOR. Se eu puser 1 e 1, dá 0. Se eu puser 0 e 0, dá 0. Se eu puser 1 numa entrada e 0 na outra, dá 1 na saída. Pronto. Esse é um exercício rápido. Vou fazer agora com a NAND. Então, uma NAND. Se eu puser 1 e 1, 1 e 1 dá 1, inverte dá 0. Se eu puser 1 e 0, 1 e 0 dá 0, inverte dá 1. Uma NOR. NOR. Se eu puser 1 e 1, 1 ou 1 dá 1, inverte dá 0. Vou colocar aqui 0 e 0. Estou chutando. 0 ou 0 dá 0. Inverte dá 1. E por último, a XNOR. XNOR. Exclusive NOR. Se eu puser 1 e 1, é um ou outro exclusivamente. Então, 1 ou 1 exclusivamente dá 0. Inverte dá 1. Se eu puser 0 e 0, 0 ou exclusivamente 0 dá 0. Inverte dá 1. Pronto. Então, esse é um exercício relevante. Eu vou colocar no quadro agora um exercício que eu só vou colocar no quadro. Então, se vocês quiserem, vocês podem pegar uma folha de caderno, pegar o caderno mesmo, dar uma copiada nisso, né? Ou pausa o vídeo depois. O vídeo demora um pouquinho para a Microsoft liberar. Então, se vocês quiserem pegar uma folha de caderno, mas não se preocupe, se você não quiser fazer isso hoje, não vai fazer diferença. Na próxima terça-feira, eu vou começar a aula exatamente com o exercício que eu vou colocar agora no quadro. Então, 5 segundos. Pronto. Agora, olha para isso. Ó. Agora, então, exercício.
eu vou pegar uma porta end, numa entrada dela, eu vou colocar sempre nível lógico 1. Na outra entrada, eu vou colocar uma variável, A, e quero saber a saída. Então, você vai olhar para esse exercício. Se eu não quiser fazer agora, tudo bem. Eu vou começar com ele na próxima aula. E fazer imediatamente, assim que começar a aula. Aí você imagina, se o A for 0, 0 e 1 dá 0. E se o A fosse 1, 1 e 1 dá 1. Então, reparou? Essa entrada está sempre em 1, a saída fica igual à entrada, tá vendo? Quando a entrada era 0, a saída deu 0, quando a entrada era 1, a saída deu 1. Então, significa o seguinte, ó, aqui, ó, tá igual. Então, significa que a saída, sempre que uma porta end, sempre que ela tem 1 em uma entrada, a saída vai ser igual a outra entrada. A saída é igual à entrada que eu apliquei a variável. Percebeu? Agora, um outro exercício, com a porta end também. Saída S, entrada A. E essa entrada aqui, em vez de colocar 1, eu vou colocar 0. Então, 0. Está em sempre, always, né? Sempre em 0. Se está sempre em 0, aí eu examino o que acontece com A. Então, A igual a 0, 0 end 0 dá 0. E se a variável A trocar para 1? 0 e 1 dá 0. Reparou? A saída sempre dá 0. O fato de ter um 0 em uma das entradas não interessa a outra entrada. É irrelevante o estado da outra entrada. Então, a saída igual a 0 sempre, pelo fato de ter 0 numa entrada. O estado da variável A é irrelevante. Aí você bota um X. Então, você escreve aqui, irrelevante. Em inglês é don't care, não importa. Irrelevante. Então, o X significa que tanto pode ser 0 ou pode ser 1, isso não vai afetar o resultado. Isso é importante, mais tarde, em mapa de Carnot, nós vamos usar isso. Mas percebeu? Quando a entrada estava em 1, a saída copiava a entrada. Quando essa entrada estava em 1. Quando essa entrada está sempre em 0, a saída sempre fica em 0, não interessa o nível lógico da entrada. Vamos fazer o mesmo exercício para a porta OR, né? E na aula que vem eu faço para todas elas, né? Para AND, NAND, para OR, NOR, XOR, vou fazer para OR aqui, só para vocês perceberem o que nós vamos ter pela frente. Isso aqui vai fazer parte, inclusive, de uma das questões da prova. Então, aqui eu tenho a saída S, a entrada A, eu tenho uma porta OR, essa entrada aqui eu vou colocar sempre em 1, vou botar igual aqui, né? Mesmo estado, para vocês compararem, né? Aí eu venho aqui e digo assim, se A for 0, 0 ou 1 dá 1. E se o A for 1, 1 ou 1 dá 1. Olha aqui a situação invertida. Ó, aqui deu sempre 0, lá deu sempre 1. Então a saída aqui é sempre igual a 1 e o A é irrelevante. Irrelevante. Tanto faz. Tanto faz. O estado dele é irrelevante o estado dele. E para terminar,
vou copiar a situação que eu botei aqui embaixo para end, colocar a variável A aqui, a saída S, e essa entrada eu vou colocar sempre em 0. Muito bem, o que vai acontecer? Bom, o A pode ser 0 ou pode ser 1, então 0. 0 ou 0 dá 0. O A pode ser 1. 1 ou 0 dá 1. Olha aqui. Copiou. Então, a saída S é igual à entrada A. A saída S ficou igual à entrada A. Pronto. Reparou aqui, ó, que está cruzado? A diferença que a AND, quando tem 0 numa entrada, ela dá 0 sempre na saída. A OR, quando ela tem 1 numa entrada, ela dá sempre 1 na saída. Percebeu? Isso é importante você perceber. Então, na próxima aula, eu vou fazer 5 segundos. Dá licença, professor. Oi. Sempre que for 0, a gente coloca como irrelevante? Não. Sempre que a saída não depender da entrada, a gente diz que a variável é irrelevante. Então, aqui, estava sempre em 0. Então, independe da variável da entrada. Aqui, estava sempre em 1. A gente diz que é independente da entrada. Não é quando está em 0 ou quando está em 1. Depende da porta. O que é irrelevante é a variável A não afeta o resultado. Então, o estado dela é irrelevante. É isso. Entendi. Obrigado. Então, vamos praticar mais isso. Tá bom? Sim, professor. Sim. Não, eu falei. Ah, tá bom. Ok. É porque eu não ouvi. É porque eu estou sem fone, eu estou ouvindo, falei no início da aula, né? Que eu estou sem fone, eu estou ouvindo dali de baixo do computador, e eu não posso botar ele muito alto, porque senão dá realimentação aqui, faz um eco. Tudo bem. Então, estamos conversados por hoje. Eu agradeço bastante a presença de vocês. Muito obrigado por terem vindo a esta audiência pública, a esta comissão parlamentar de inquérito, né? Agradeço a presença de vocês. Uma boa noite para vocês. Para quem assistir depois, também seja bem-vindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não deixem de ir no meu canal do YouTube, então bota lá no Google Arídio Espaço Eletrônica e você vai achar o meu link no YouTube, Arídio Eletrônica. Aí você vai lá no canal do YouTube e dá um joinha nos meus vídeos, que estão os que estiverem abertos, né? Clique no sininho, né? Se inscreva no canal para virar youtuber, né? Ou virar youtuber eletrônico. Tá bom? Muito obrigado, então, a todos vocês. Uma boa noite. Saúde, saúde, saúde e até terça-feira que vem. Eu vou encerrar a gravação. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Luiz também. Boa noite. Maurício. Boa noite. Boa noite. Boa noite.